Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia! Neste sábado que nós iniciamos um novo curso de liturgia. A primeira aula, a abertura deste curso de liturgia. Deus seja louvado por sua participação. O Senhor esteja conosco durante esta aula. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Jacira, Josilda, Valdenice, Vals, Sueli, Mendes, deixa eu ver aqui os outros, Ana Nery, Carla Lidiane, deixa eu ver aqui, isso, a imagem tá boa e o som tá bom também, Dilson Gomes, bom dia. Vamos chegando, vamos já compartilhando, não é? Ontem tivemos quase 40 pessoas na aula de catecismo e somente 19 compartilhamentos. Vamos compartilhar, todos compartilhem, para que assim possamos evangelizar, certo? Cada vez mais. Sobretudo nesse novo curso que nós vamos ver. Nossa preparação. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo curso de liturgia. E já quero apresentar, diferentemente dos outros cursos, que a gente, no curso de catecismo, a gente tem o próprio catecismo, e alguns documentos que o próprio catecismo vai nos orientando, como o Denzeg, os documentos do Concílio Vaticano II, não é? Algumas homilias dos padres da Igreja, da Patrística. No curso de Bíblia, nós temos a própria Bíblia, e a adotada foi da CNBB, não é? E alguns outros comentários que nós fazemos. Mas no curso de liturgia, ele nesse sentido é mais rico, né? Temos este aqui, vejam, este livro, já são as indicações, este livro aqui, do Edson Adolfo Deretti, a missa, subsídio para coroinhas, acólitos, cerimoniários e demais fiéis celebrantes. Você encontra na Editora Paulus, né? Editora Paulus. O Edson Adolfo Deretti é natural de Massaranduba, Santa Catarina. Depois de concluir o curso técnico em plásticos em 1997, ingressou no Seminário Diocesano Divino Espírito Santo em Joinville, Santa Catarina. Concluídos os estudos teológicos, foi ordenado presbítero em 20 de agosto de 2005. Atualmente, além de formador e professor de teologia moral, é assistente eclesiástico da Diocese de Joinville para os ministérios de coroinhas e acólitos. Né? Não vem o PE na frente, a gente pensa que não é padre, mas ele é padre, tá certo?
e é o mestre de cerimônia de sua arquidiocese. Temos este livro. Um outro livro é esse aqui, ó, de Joseph Ratzinger, não é? Que é Obras Completas, o volume 11, Teologia da Liturgia, Fundamento Sacramental da Existência Cristã. Está nas edições da CNBB. É um livro completo de liturgia. Este aqui, muito bom para quem quer aprofundar, não é? Temos também esse aqui, o Missarum Solenia, né, que é o missal romano todo aqui. Isso aqui é uma espécie de uma enciclopédia que traz todo o missal romano, toda a missa está aqui explicada historicamente, não é? Nas orações, tem tudo aqui, tá certo? Cada item está aqui, é um pouquinho grossinho, mas quem quer aprofundar, também a Sagrada Liturgia. Vejam, e temos esse Eucaristia, Enciclopédia da Eucaristia, este aqui. Ambos, os dois últimos das Paulos, né? Aqui é uma organização com vários autores, este aqui. Eucaristia tem um rito original, profundamente enraizado em uma simbologia universal. Depois temos a herança, a pastoral, espiritualidade, realidade e a presença da Eucaristia nessa enciclopédia. Também muito boa, muito rica para o aprofundamento. Vejam quantos livros eu, em alguns minutos, apresentei para vocês para aprofundamento. Só não conhece a Santa Missa, de fato, quem não aprofunda, quem não estuda e quem não quer também investir, não é? Quem não quer investir na sua própria fé, no culto que se celebra, tá certo? Severino, Elizabeth, bom dia, não é? Gracinha, Maria, bom dia, sua bênção. Sueli diz bom dia, peço uma bênção para todos e todas as minhas irmãs, amém. Jacira diz, reunidos diante da Eucaristia, experimentamos com particular intensidade a verdade da promessa de Cristo. Ele está conosco, amém. Eucélia Ramos, bom dia. Paula Viana, bom dia. Quem chegou agora, quem está entrando, compartilhe o vídeo, que é importante compartilhar, indicar, curtir e comentar. Porque o padre insiste e vou insistir sempre, não é? Para que você compartilhe, tá certo? E nós temos também aqui os documentos do Concílio Vaticano II, como eu disse ontem, que tem o primeiro documento, que é a instituição, a Constituição sobre a liturgia, Sacrosanto Contínuo. Então a gente vai vendo aos poucos a nossa santa e divina liturgia, tá certo? Iniciando a nossa aula, é sabido que o nosso rito, ou ritual, da nossa Santa Missa, dividido em 4. Podemos dividir, veja, em ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Tá certo? Nestas 4 grandes partes, a Santa Missa. Os ritos iniciais, que tem os outros ritos, dentro desses ritos, o rito, ou a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e ritos finais. Vejam,
Antes disso, porém, faz-se necessário ter em conta uma verdadeira preparação para o santo sacrifício da missa. É preciso que anteriormente, não é, se tenha uma preparação para a Santa Missa. Não é? Deu a hora e ir à missa, mas fazer uma preparação. Isto é antiguíssimo na nossa Santa Igreja, de se preparar para a Santa Missa. Os apóstolos, depois da ascensão, não é, faziam isto quando ia celebrar a Santa Ceia, ou banquete, assim como eles chamavam. Jefferson Silvestre, bom dia. Vanessa está chegando também, bom dia. Não é? Jacira diz, a celebração da Eucaristia nasceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso, vamos chegar lá, Jacira. Certo? A preparação para a Santa Missa é importantíssimo. Os padres da igreja, depois do tempo apostólico, vejam, vez o tempo subapostólico, não é? Que os padres da igreja, eles também faziam essa preparação para a Santa Missa. Os santos mártires, muitos morreram por causa da Eucaristia, não é? Foram martirizados. Os santos, todos os santos, faziam a preparação. E isso não foi superado ainda na nossa Santa Igreja, não, viu? A preparação antes, não é? E a ação de graças depois. São dois aspectos da nossa Santa Missa que nós erramos, nesse sentido secular, e no sentido religioso nós pecamos muito, porque não fazemos uma devida e digna preparação para a Santa Missa e depois não fazemos a nossa ação de graças. O que consiste esta preparação da Santa Missa? Primeira coisa, é a primeira aula, preparação para a Santa Missa. Depois vamos entrar parte por parte. É importante, padre, é fundamental. Vejam, o próprio Jesus Cristo, em sua última ceia, disse que desejava ardentemente celebrar esta Páscoa com seus discípulos. E qual é o fundamento? Lucas, capítulo 22, versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, confira. Não é? Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e ainda envia os seus 2 para tratarem dos preparativos da ceia, e pode-se perceber que ele mesmo já havia deixado as coisas certas no lugar onde deveria comer a Páscoa. Ou seja, Jesus estava preparado. Já havia deixado os primeiros preparativos certos e envia seus discípulos para os últimos preparativos. Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 13. Vejam. Então, a primeira dimensão do preparativo ou da preparação, qual é? Lugar e hora para a Santa Missa. Definir o lugar, definir a hora. Definir a casa, como nós temos a experiência nas comunidades, o território, veja, no território a casa, se não tiver a capela, o local, não é? E a hora exata. Ah, não, depois a gente vê isso, não é? Depois a gente vê isso. O importante é a vontade de celebrar, o importante é a vontade, o desejo de ir para a missa. Não. Com esse desejo, com esta vontade, também ver o local e ver a hora
da Santa Missa, devidamente marcado. E ser pontual. Eu, particularmente, Padre Adivânio, só chego atrasado numa Santa Missa quando me atrasam. Quando me atrasam. Não é? Quando o horário é atropelado. Aí eu chego atrasado. Ou quando acontece alguma coisa no percurso, no translado de uma missa para outra, que não depende da gente. Aí eu chego atrasado, veja. Se não, porque eu marquei o local e a hora. É importantíssimo. Por que é importantíssimo? Por respeito a Deus, por primeiro, que Ele age no nosso tempo, age no nosso cronos, quis agir no nosso tempo. Veja, que o tempo dele entre no nosso, que é o Kairos. Em respeito, veja, a mim mesmo, a minha dignidade, da pontualidade, isso não é orgulho nem vaidade, e em respeito às pessoas que gostam de chegar, essa é a segunda dimensão, gostam de chegar cedo para se preparar, rezando o texto, fazendo as suas devoções antes, pessoais, para a Santa Missa, em respeito. Certo? Por isso que é importante a gente se preparar anteriormente. Vejam as etapas da preparação para a Santa Missa. Certo? Vamos avante. Nunca é demais preparar-se para algo importante, essencial, fundamental da nossa vida. Há quem diga que é demasiado exagero dar atenção aos detalhes e que não são necessárias tantas, veja, minudências. Contudo, esta atitude aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo ao preparar a sua derradeira Páscoa com seus discípulos e envolvê-los nestes preparativos. A cerimônia litúrgica da igreja, pode-se dizer, tem 3 finalidades ou dimensões. Dimensões. Vamos ver essas 3 finalidades e dimensões da Santa Missa. Porém, a segunda dimensão do preparativo, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto crente, enquanto fiel, enquanto devoto. Veja, enquanto na dimensão da fé e da espiritualidade, eu que amo Jesus Eucarístico, eu que sou apaixonado. Os santos passavam o dia todo, veja, diante da hora, ele se preparava para a Eucaristia. Quer dizer, eles faziam da vida, veja, o centro eucarístico. Que o centro eucarístico fosse, de fato, o centro da sua vida e da sua existência. Se a missa, vamos pegar aqui o modelo do domingo, a missa dominical, a missa de preceito. Veja, se a missa é 7 horas da manhã, então eu faço toda a minha programação, toda a minha agenda diante daquele horário. Primeiro, 7 horas, a minha missa. A missa. Depois eu faço toda a programação. Ah, mas eu quero dormir um pouco mais e quero ir para a missa de 10 horas. Certo. Eu vou fazer a programação diante do horário da missa de 10 horas depois. Mas eu quero participar da missa de 4 horas. Eu vou fazer a programação para não perder e chegar atrasado na missa de 4 horas. Eu quero participar da missa da noite porque eu fico com o dia livre, não é? E à noite dá tempo eu viajar, dá tempo eu visitar os parentes, dá tempo eu ir à praia, dá tempo eu ir à piscina, não é? E chegar bem para a missa da noite. Entendeu?
Você vai dizendo o que é importante para você. Você vai dizendo se é essencial. A Santa Missa não é apenas também uma obrigação, um preceito, mas que é essencial na sua vida. E o que é essencial a gente coloca em primeiro plano, em primeiro lugar. Atenção aqui para aqueles que gostam de tomar uma cervejinha, para aqueles que gostam de beber, não é? Então, se você vai participar da missa à noite, que pare de beber 2 horas antes, ao menos, no mínimo, 2 horas antes, para não ir para a missa ainda com efeito do álcool. Porque você tem que comungar com o estado de sanidade perfeito da sua mente, com o equilíbrio do seu corpo, da sua psicomotricidade, aliás. Vejam. Porque não é pecado, e aqui é perigoso dizer isso, beber. O pecado é se embriagar, o pecado é cometer o escândalo, o pecado é prejudicar a sua saúde e a saúde das pessoas. Pôr em risco a sua vida e o risco das pessoas. Mas se você tem histórico na sua vida de alcoolismo, é melhor deixar. Porque vai se tornar um viciado. Já tem histórico, já é propenso. O bom é não beber. Mas se você bebe, veja, as pessoas dizem, eu bebo socialmente. Sim, né? Como ser social, todo mundo. Mas bebe também como ser religioso, que você é um ser social e um ser religioso. Você bebe como humano, você bebe também como divino, que você vai tirar o divino de você para beber. Se as pessoas pensassem nisso, sentiriam mais dificuldade em fazer algumas coisas que desagradam a Deus. Pois bem, vejam, esta preparação, e a preparação tem que ser tudo aquilo que somos, mente, corpo e alma. Que os meus pensamentos se voltem à contemplação, à meditação da Santa Missa e da Eucaristia. Que o meu corpo deseje também comungar, como terra sedenta e sem água, como diz o salmista. E que minha alma anseia por Deus, pelo noivo, pelo esposo. Vejam, que preparação que nós temos que ter. Por isso que, veja, antigamente as pessoas passavam praticamente o dia todo sem comer para receber a Eucaristia. Primeiro, não era semanal, só era dominical, uma vez por semana. Então, as pessoas faziam penitência para o santo sacrifício. Vejam, a primeira comunhão das crianças era belíssimo. Porque elas passavam o dia todo, sobretudo as meninas, como as princesinhas. Eram cuidadas como noivas mesmo. Não é? Isso em toda a preparação para receber sua primeira comunhão. Hoje, qualquer blusinha, qualquer coisa serve. Primeiro, os pais não participam da vida de catequese, sobretudo na catequese de primeira comunhão. Não. Só vão para aquela reunião para decidir o supérfluo, ou seja, a festa, que é a blusa, não é? E o bolo. Os pais só se interessam por isso, infelizmente, da Santa Missa e da Eucaristia. Veja como nós estamos aquém. Tudo isso está nesse tema da preparação para a Santa Missa. E o que o Senhor pede hoje, a Santa Igreja pede, não é, como preparação próxima, é o jejum eucarístico de 1 hora antes.
1 hora antes. Só tomar água, não comer nada. 1 hora antes o Senhor pede. E esta hora, viu, é da missa até a comunhão. Até a comunhão, aquele rito de comunhão. O Senhor pede que faça o jejum eucarístico. Para que mais ou menos o que você comeu 1 hora antes, o seu estômago já tinha entrado num processo de digestão, já tenha digerido, para que assim o seu estômago esteja mais vazio para receber Jesus, para que Jesus tome a totalidade. Veja a lógica. E que a gente não entendia isso, a gente não sabia disso. Para que, de fato, você diga com todo o seu organismo que ama a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Que maravilha, não é? A liturgia vai ser assim. Estão gostando? Digam aí, não é? Está bom demais, estou gostando. Não é? Eu não conhecia isso, eu não sabia, ou eu já sabia. Vejam. Vai por aqui a nossa preparação para a Eucaristia. Vamos lá, o primeiro aspecto ou dimensão da Santa Missa é o estético. O estético. Pois as cerimônias servem para realçar a majestade do ato. A estima do povo cresce na razão direta da pompa exterior de uma solenidade. Este fim obtém-se pelo número elevado de ministros, pela preciosidade dos paramentos, pelos símbolos. Vejam, vamos ver aqui os comentários, não é? Edson Gomes tá bacana demais, bem explicado e gostoso de se ouvir. Amém. Eucélia diz, belíssima aula. Tô gostando muito, Gracinha diz. Veja a questão estética. E a primeira coisa da questão estética, para a gente entender o nosso espaço celebrativo, é a questão das imagens. Elizabeth, grandiosa orientação. Ana Silva, estou gostando muito. Márcia, sim, é um conhecimento muito rico. Paula, está ótimo. Vanessa, é um aprendizado padre. Veja, a primeira coisa das imagens. Eu não me imagino entrar numa igreja católica sem ter as minhas imagens, sem ver os meus santos. Eu digo meu porque faz parte da minha fé e da minha igreja, viu? Católica. Não porque eu sou padre. Se eu fosse leigo também eu dizia meu. E essa linguagem, não é? Apropriativa, própria, deve ser de todo católico. Meu. É minha igreja. É minha. Deve ser essa linguagem. Não se imagina. Por isso que a dimensão das imagens nos nossos presbitérios, nos nossos altares, assim como a gente fala, vejam, aquele espaço ali litúrgico se chama presbitério, viu? Onde o padre fica, né? Os padres, os concelebrantes, os ministros, os coroinhas e os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia e da Sagrada Palavra. Ficam ali com as imagens. A primeira dimensão é estética. Se eu entrar no espaço e não ver uma imagem, eu estou entrando no galpão ou em qualquer outro lugar. Não estou entrando numa igreja. A primeira realidade. A segunda realidade das imagens é evangelizadora. Elas evangelizam cada imagem. Não é cada item que está na imagem. Veja, é uma evangelização. É uma dimensão da vida do santo que ele viveu, uma virtude. Uma virtude. E que nós, devotos, deveríamos também perseguir, insistir, pedir aquela virtude.
A terceira dimensão da imagem é que, como humanos, que os santos e santas foram, não é? E Nossa Senhora também, sobretudo o Catecismo da Igreja Católica vai dizer Maria de Nazaré, eles dizem sem dizer a nós que nós somos capazes. Quando nós sentamos embaixo, que eles ficam, não é, nos nichos ou nos altares, embaixo na assembleia, vejam, eles dizem que nós somos capazes também de chegarmos não ao pedestral, mas somos capazes de sermos também santos, de chegarmos a glorificarmos Deus aqui na terra com a nossa vida e fazermos parte da glória de Deus, da glória de Jesus. Os três sentidos das imagens. Você sabia? Na liturgia vamos aprender isso também, não é? Cada item. Então é importante esta preparação estética. Veja, São Francisco de Assis, pobre, vivia como miserável, mas foi diácono. E ele colocava, quando ia celebrar a divina liturgia, os melhores paramentos, e que eram próprios da época dele, da Idade Média ali. Veja. Tem muitos outros santos. Tem muitos outros padres que vivem uma vida também despojada. Mas para a Santa Missa coloca o melhor que tem. Com simplicidade, com humildade. Mas é o melhor que ele tem, que ele dá. E as pessoas, sem entender o sentido, aí configura a coisas humanas, a realidades humanas, vejam, sociais. E diz assim, olha que chique, não é? O padre está muito chique hoje. O padre só usa roupa chique, mas não sabe o sentido teológico, o sentido litúrgico, que é para dar o melhor a Deus. E corresponder, veja, ao realce da majestade, a dignidade da majestade. E por isso que nós aqui, sobretudo, vou falar de mim, viu? Porque temos mais de 72 comunidades e praticamente todas as comunidades, elas, graças a Deus, são zelosas, tem o seu altar, veja, o ambão, não é? Tem a estante para o santo, tem a credência. Os vasos devem ser dignos, de prata ou de ouro, folheado ao menos. Nunca só de vidro, nunca só de louça, nunca de madeira ou de barro, mas se for, tem que ser o interior forrado de prata ou de ouro, para a dignidade, realçar a majestade. As alfaias, o que são alfaias, não é? O sanguinho, o corporal, o magistério. Veja, o que a gente chama de manustério, que vem de mão, de manustério, que bota sobre a bacia, não é? Com um cântaro de água. Veja, o que se chama lavabo. Tem que ser dignamente. Antes era tudo de linho puro, não é? Que tinha que ser passado e colocado na massa. Isso ficava tudo armado, bonito, digno, limpo, alvo. Porque sempre o branco? Porque é o mistério pascal da ressurreição. Sempre a ressurreição. Vejam. Vamos lá, senão a gente não termina, já vai terminar. Passa rápido 1 hora. Meu Deus do céu. Vamos lá. A segunda dimensão da preparação para a Santa Missa. Vejam. Latréltico, que quer dizer adoração, que exprime adoração. Vou repetir o nome, viu? Latréltico.
para exprimir a adoração, para que o espírito do povo se levante para Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. É o prefácio que diz isso, da oração eucarística. Vejam, a estética, tudo limpo, o próprio templo. Eu fico um pouquinho, sabe, decepcionado com quem está à frente. Muitas vezes, quem são os meus paroquianos que estão me acompanhando, não é? Comigo aprende a ferro e a fogo. Aprende ou aprende. Depois, não precisa mais o padre estar reclamando. Mas eu fico decepcionado com aqueles que estão à frente. E que estão esse zelo, quando eu entro numa igreja e vejo uma traça na parede, e vejo uma teia de aranha, sabe? E vejo poeira nos assentos. Eu quase julgo e digo, é porque a vida dessa pessoa está assim. A alma dessa pessoa está assim. É terrível, né? O padre fazer essa leitura, está assim. Ou pior, ela não tem fé ou ela não acredita. Ou no mínimo é preguiçosa. É preguiçoso. Porque homem deixa passar isso, mas mulher não deixa. Sobretudo que é dona de casa. A mulher vai nos mínimos detalhes. E não é exagero, as minúcias. Veja, se a gente cuida bem da nossa casa, zela bem da nossa casa, que é o melhor para os nossos que convivem. Minha gente, a casa de Deus, a gente deveria fazer 10 vezes mais. Ser zeloso 10 vezes mais. Porque é para Deus. Sem esperar elogio, reconhecimento de ninguém. É para Deus. Entendeu? Então, esse sentido de adoração. Enquanto o ambiente for agradável, aconchegante, veja, acolhedor, as pessoas vão sentir mais vontade de estarem, de ficarem, de permanecerem ali na presença do Senhor. Os nossos templos, as nossas igrejas, tem que ser diferente do ambiente familiar. No sentido da minha casa. Eu, de fato, tenho que sentir paz. Tenho que me sentir acolhido. Tenho que me sentir importante aos olhos de Deus e aos olhos também dos irmãos. Essa é a preparação. Vejam com a preparação como está nos provocando. Nos questionando e dizendo, meu Deus, o quanto ainda eu falto crescer. Meu Deus, o quanto eu preciso ainda, Jesus. Olha para mim. Vamos fazer essa oração. Olha para mim, Jesus. O quanto eu preciso ainda. Dar salto de qualidade. Eu pensava que estava dando o máximo de mim. Mas eu sei, tu sabes que eu posso dar mais. É assim que a gente tem que fazer. Esse constrangimento tem que nos levar a dar passos melhores. Isso está dentro da preparação, lautrítico, né? Adoração. E a terceira dimensão é a dimensão simbólica. O uso dos símbolos condiz com a natureza humana, que com auxílio das coisas perceptíveis aos sentidos, mais facilmente compreende certas verdades com a Sagrada Escritura. Os muitos símbolos do rito do Antigo Testamento com o costume cristão. Por exemplo, peixe, cordeiro. E da própria igreja, pela mistura da água com o vinho, é simbolizada a união do povo cristão com Cristo, sua cabeça. Mesmo nosso Senhor usava símbolos. Um dos mais conhecidos símbolos da Escritura é a videira. E nosso Senhor tornou-a um símbolo de sua íntima união com a igreja,
facilitando assim a compreensão deste mistério, pois os israelitas bem a conheciam como símbolo do povo de Deus pelas palavras do profeta Oséias, capítulo 10, versículo 1. Tudo que se acha nos ofícios da igreja, em seus objetos e ornamentos, está repleto de sinais e mistérios e transborda de doçura celeste, contando que haja quem reflita atentamente. Veja. Contanto quem haja que reflita atentamente aquilo que está vendo. Os símbolos. Eu falei das imagens, não é? Mas tem símbolos. Os símbolos que vêm nas alfaias, nos panos litúrgicos, nas toalhas, nas passadeiras, não é? Por exemplo, nós costumamos aqui colocar no ambão o PX, um símbolo antiguíssimo que quer dizer Christos. Christos. Vejam, ungido. Nós colocamos o Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apontado por João Batista. Muitos têm o pelicano, né, que é o sinal, o símbolo da Eucaristia. Sabe, o pelicano, a mãe, quando não tem o que dar de comer aos filhotes, ela rasga o peito, perfura o coração e tira aquela carne, o próprio coração, e dá de comer aos filhotes. É um sinal muito significativo da Eucaristia. São Padre Pio dizia que na Eucaristia é o coração de Jesus louco para entrar no nosso coração. E de fato, o milagre de Lanciano, na Idade Média, quando foi levado a NASA comprovou que é uma córdia, ou seja, um pedaço do coração de um homem que viveu há mais de 2000 anos, na época de Jesus, só pode ser de Jesus. A Eucaristia é o coração de Jesus, que deve entrar também no nosso coração. Tem essa preparação simbólica, essa dimensão simbólica de toda a simbologia. O próprio rito, o próprio ritual são simbólicos no sentido que tem um significado, tem um sentido para nós, riquíssimo, que devemos aprender com ele. Não é? Vejam, por tudo isso, é louvável que desse atenção ao preparazione sancta missae, ou seja, da preparação da Santa Missa, com as diversas disposições com as quais deve-se participar do santo sacrifício da missa e de alguns gestos que devem acompanhar os momentos anteriores ao início da Santa Missa. Vejam, e aqui eu já quero destacar que esses preparativos anteriores, nós vimos o estar em casa e passar o dia todo com anseio, com vontade de ir à missa, na Eucaristia. Sobretudo, esse curso tem, vejam, singular importância, que é nesse ano atípico em que nós passamos meses sem ir à missa. Estamos voltando agora aos poucos. Vejam. Então tem para nós um novo ardor. Tem para nós uma nova roupagem. Um novo fundamento também. Mas aqui eu quero destacar o quê? O chegar na igreja. É importantíssimo o chegar na igreja. Eu coloquei a questão da pontualidade. Tem pessoas que saem de casa porque mora perto de casa no horário que vai começar a missa. Como é que é isso?
Por mais que só se eu morar ao lado da capela, aí saio de uma porta e entro em outra. Mas por mais que eu, veja, moro próximo, eu vou levar no mínimo 5 minutos. E 5 minutos da nossa Santa Missa já tem passado o ato penitencial, se for uma missa ferial. E a gente vai ver aqui a diferença da missa ferial, que é a missa durante a semana, e a missa dominical. Vejam. E mesmo quem sai de uma porta e entra outra, está errado. Porque deveria chegar no mínimo 20 minutos antes, para você se preparar interiormente com tudo aquilo que você é, mente, corpo e alma. Não chegar ofegante, dizer, mas cheguei, e já para a missa sem nenhuma preparação interior. E por isso as suas devoções pessoais, elas preparam, sobretudo o Santo Terço. Nós temos o costume aqui de rezarmos o Santo Terço antes da missa. Primeiro, não é? É terrível dizer isso. Não é muito bom. É feio dizer. Para forçar as pessoas a se prepararem. Porque não tem maturidade. Se fosse uma assembleia já madura, onde que cada um chega e se prepara, e a gente percebe, não é? A preparação. Veja. Então, ótimo. Se não, você tem que introduzir alguma oração que prepare para a missa, para fazer o povo rezar, se preparar. E a dignidade aqui se preparar pelas mãos de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora. Mas era para chegarmos, não é? E fazermos. Veja, dois modos de se comportar na posição, viu, litúrgica. É numa capela ou numa igreja que tem um Santíssimo. Tem capelas que tem a capela, tem igrejas que tem capela do Santíssimo que fica ao lado. Aí você vai lá na capela do Santíssimo, ao entrar, vai, não é? E de joelhos, se você tem as articulações, os joelhos bons, de joelho faz as suas orações. Vejam. Se não tem, diante da imagem, você pode sentar, não é? Pode sentar na banca, não é? Com reverência, baixar a sua cabeça e fazer as suas orações de interiorização. Colocar as suas intenções, fazer as suas súplicas, a sua ação de graça ali para a missa. Se você não colocou para que o padre rezasse, citando o nome, você faz as suas orações. E tem matriz, catedral, não é? Tem igreja que o sacrário é central. Então não tem conversinha não. É chegou, se ajoelhou. Se você é saudável. Porque Deus é reverência. Não tem isso que sentar. Deveria fazer desde a porta. A reverência profunda, vênia, desde a porta. E na banca você se ajoelha. É Deus. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita que é Deus. Essa é a postura, entendeu? Que eu digo que eu estou crendo, que eu creio, é minha fé, faz parte da minha fé. Nada de ficar com vergonha que o vizinho da direita ou da esquerda está vendo, que está por trás de mim. Não. Só interessa a mim e a Deus e a mim, mais ninguém. E mais ninguém. E você está dando testemunho. Vamos lá, já vai terminar. Existem algumas ações que podem ser muito úteis para uma preparação mais consciente, frutuosa e ativa da Santa Missa. Alguns elementos foram durante os séculos reduzidos e até mesmo descartados desonestamente por aqueles que, por iniciativa própria e muito intimista, ou ligada a alguma ideia teológica, resolveram suprimi-los, vejam, das nossas igrejas, dos nossos cultos, dos nossos santos sacrifícios. Dentre os muitos elementos, destacam-se algumas atitudes e gestos corporais,
como também uma atitude mais orante e profunda, as quais eu elenquei aqui. Vejam, eu já disse aqui. Vamos lá? É comum em algumas igrejas que à sua entrada exista uma pia com água benta. Aqui é outra coisa que a gente já vai também, não é? Na nossa matriz tem por dentro a pia de água benta, como deveria ter em todas as capelas. Ao você chegar, você vai na pia benta, faz a peregrinação, não é? Com água benta, faz a reverência e vai para o seu lugar. Se tem um santíssimo, faz tudo aquilo que eu já disse. Vejam, só nesse ano atípico que os nossos bispos pediram que esgotasse, tirasse a água benta para questão de contágio, infecção, ser infectado, certo? Neste momento. Mas veja, nós não temos o jatinho com álcool em gel? E por que não a questão de fé ter um jatinho também com água benta? Tem uma pessoa com álcool em gel, não é, de um lado, e o outro com água benta para também botar na mão, e o fiel se persignar. A gente não pensa nisso, veja. A gente só pensa salvar o corpo. Mas também a alma a gente não pensa. Veja a questão da fé da gente. Eu não vi isso em lugar nenhum. Me veio agora, viu? Eu também não havia pensado nisso. A verdade é boa para ser dita. Mas agora me veio isso. Por que não também? Um jatinho daquele, não é? Com água benta. Uma vez que a gente não pode estar com a pia para se persignar. Que faz parte do preparativo. Para que os fiéis possam benzer-se ao entrar na igreja. Essa água, veja, relembra a água batismal, na qual cada fiel foi liberto do mal e do pecado, entrando na nova vida e na família dos filhos de Deus, que é a igreja. Esse gesto de persignar-se usando água benta é muito recomendável por grandes místicos de nossa igreja, como a grande doutora de Ávila, Santa Teresa, além de servir para a absolvição dos pecados veniais. Olha aí, não é? Juntamente com esta água e o ato penitencial perdoa os nossos pecados veniais. Que maravilha! Que as oportunidades que a gente tem de se purificar e estar na presença de Deus para que a graça tenha mais fruto na nossa vida, a Santa Missa. E a gente perde. A gente perde por culpa do pároco, veja, primeiro, por culpa, muitas vezes, do coordenador que está à frente, do missionário, que não sabe, que não entende, que não busca também, não é? E a gente vai perdendo. Vejam. Juntamente porque a igreja usa sinais sensíveis para que os fiéis cheguem às realidades insensíveis. E aqui que está a nossa fé, ela é física. Ela é visível e ela é palpável. Vamos terminar aqui, não é? Porque às 1h30 tem a segunda aula de liturgia. Ainda a segunda em preparação. Vamos ver todo o estado de preparação para a Santa Missa, para depois entrarmos, né, na missa parte por parte. Acredito que este final de semana vamos ficar apenas, vejam, ainda na preparação, que é muito rico, muitos detalhes que a gente vai ver que são importantíssimos, tá certo? Então vamos ficar aqui e à tarde a gente vai ver os efeitos espirituais da água benta, os efeitos espirituais, e depois vamos entrar já propriamente na compreensão, né, da liturgia, o quanto é fundamental na nossa vida, certo? Agora eu quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do sábado
e de Santa Madre Teresa de Calcutá. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem entrou agora, não é, que pegou o bonde já andando, reveja, né, o restante do vídeo e não esqueça de compartilhar, para que essas aulas cheguem cada vez mais, atinjam cada vez mais pessoas. Se foi importante para você, interessante para você, né, será também importante e interessante para muitas pessoas. Tchau, tchau. Até 1h30 com a segunda aula de liturgia.